Deus, ele é poderoso. A Bíblia diz em Filipenses 2:9, né? Porque Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, irmãos, que está acima de todo nome, para que ao nome de Cristo Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você tem noção do que é isso? Essa tarde eu fui orar ao Senhor e o Senhor tem falado muito forte no meu espírito acerca de pastor Sérgio, de valorizar a unção que está sobre nós. Existe uma unção específica na vida de cada um. E eu confesso para você que por muito tempo eu relutei com algumas coisas. Porque às vezes eu ouvia a voz do Espírito, dentro do meu espírito, e eu não obedecia, apóstolo. Sabe por quê? Porque eu achava que aquilo era muito grande para mim. Às vezes o Senhor, ele me dava alguns direcionamentos e eu, no meu raciocínio, no meu racional, eu achava que era minha carne. Mas todo aquele que é nascido de Deus, que é nascido da água e do Espírito, é guiado pelo Espírito. Então se eu prego sobre isso, eu tenho que ser o primeiro a desfrutar, usufruir e crer naquilo que eu ministro. Então se eu sou lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, se eu sou uma nova criatura, se eu sou um novo homem, quem que me guia? É o Espírito. E há uns dias atrás uma irmã falou, a gente tem que tomar cuidado porque o nosso coração é enganoso. Eu falei, irmã, não concordo com você. Porque o coração do velho homem é enganoso, mas a Bíblia diz que quando o Espírito vem morar em nós, é Ele que guia o nosso coração. Porque senão a palavra não diria para nós que do coração procedem as saídas da onde? Como é que Deus vai dar para você uma coisa que é enganosa para você ser guiado por ela? Um homem, quando ele é nascido de novo, o coração dele tem que ser guiado pelo Espírito. O Espírito da verdade. E é isso que nós temos que entender, porque quando o Senhor coloca algo dentro do teu coração e do teu espírito, você precisa entender que aquilo que Deus está te direcionando é pelo Espírito, é pelo reino de Deus. E nós temos que muitas vezes seguir aquilo, porque é o Senhor que está nos guiando. Amém? Então eu, como um ministro da palavra de Deus, quando Deus coloca algo no meu coração, irmão, não é em vão. E eu preciso valorizar essa unção que está sobre a minha vida. E você precisa valorizar a unção que está sobre a tua vida. Quanto muito é dado, muito é cobrado. Sabe o que eu entendo com isso? Quanto mais você obedece, mais Deus te dá. E é assim que tem que ser. Por isso, quando Deus te guiar em alguma coisa, seja obediente à palavra, seja obediente à visão celestial que Deus está te dando, porque a hora que você começar a obedecer aquilo que o Espírito está te guiando, Ele vai começar a te levar em níveis mais profundos com Ele. E aí, irmãos, você vai começar a desfrutar de coisas que você nunca desfrutou. Então valorize a unção que está sobre a tua vida. Valorize a unção que está sobre a tua vida. Amém? E eu preciso valorizar a unção que está sobre a minha vida. Você precisa valorizar a unção que está sobre você. Se Deus te deu uma unção, anda nela. Anda nela, não importa, anda nela. Se Deus te deu uma unção de cura, começa a orar pelos enfermos e eles vão ser curados, porque é uma unção sobre a tua vida, igreja. Anda na unção que Deus te deu. Se Deus te deu uma unção de ensino, né, pastor Rodrigo? Ande nesta unção, porque Deus vai te honrar nesta unção. Quem estava aqui de manhã deve ter ouvido uma palavra poderosa. Foi ou não foi? Eu fiquei sabendo que foi uma palavra poderosa. Por quê? Porque talvez o Rodrigo está andando na unção que Deus deu para ele. Sabe quando dá certo? Quando nós estamos no centro da vontade de Deus. E hoje, quando eu vim para cá à tarde, eu estava orando, porque eu me preocupo em falar aquilo que está no coração de Deus. E eu fui orar, e eu falei, Deus, tem muitas coisas que estão queimando no meu coração, e o que o Senhor quer falar nessa noite? E o Senhor colocou para mim sobre o reino de Deus.
Pastor, de novo você vai falar sobre o reino de Deus? Um dia um pastor estava pregando uma palavra e aí no final o irmão falou: nossa, pastor, o senhor pregou essa palavra de novo hoje, é a 15ª vez. Por que o senhor sempre prega essa palavra? Ele disse: porque você sempre continua pecando no mesmo pecado. O que eu entendi com isso? Que enquanto a gente não aprende sobre algumas coisas, nós temos que ouvir sobre aquilo, muitas vezes, para que aquilo possa ser claro, para que a gente possa aprender e andar naquilo. Jesus falava em parábolas, por quê? Para que os discípulos, para que as pessoas pudessem ter um entendimento maior, uma compreensão maior sobre o reino. Porque se ele fosse falar, dependendo da maneira que ele falasse, as pessoas não iam ter compreensão. E ele fala sobre parábola, ele faz uma comparação sobre algumas coisas para que as pessoas possam ter um entendimento maior. E é assim que muitas vezes as pessoas têm entendimento também. Pessoas que não conhecem Cristo, quando você vai falar da palavra, se você não tiver sabedoria e entendimento, a sabedoria do Espírito para direcionar elas acerca do reino de Deus, elas não entendem. A mente das pessoas hoje estão cauterizadas em relação a algumas coisas, pastor Nilo. E se você for falar com algumas pessoas acerca do reino, elas não vão ter entendimento. Por quê? Porque elas não têm entendimento. Então você tem que falar pela sabedoria do Espírito. E o reino de Deus, é tão poderoso que hoje eu fui procurar, já falei tanto sobre isso, eu fui procurar sobre o que é um reino. Não o reino de Deus, um reino terreno. Olha o que diz. Reino, ele vem do latim, significa reginum. Reino é aquele território cujos habitantes estão sujeitos a um rei. Eu não estou falando do reino de Deus, eu estou falando de um reino. Se você pegar um país aí que tem príncipe, princesa, rei, rainha, é isso aqui. Olha o que diz. Reino é aquele território cujos habitantes estão sujeitos a um rei. Trata-se de um estado regido por uma monarquia, que é uma forma de governo em que o cargo supremo é unipessoal, uma única pessoa, vitalício, de um modo geral e hereditário. Vamos trazer para o reino de Deus. É diferente? É diferente ou não? Não. Quem que é o rei supremo? Quem que é o rei supremo? Quem está debaixo do governo de Cristo? Levanta a mão. Então, irmãos, você está debaixo de um reino. Ele diz mais aqui assim, ele diz assim: além disso, é hereditário. Quando Jesus morreu, o que aconteceu? A diferença é que aqui, quando morre o rei, alguém da família assume, uma única pessoa. O reino de Deus foi assim. O Senhor Deus mandou o seu filho Jesus e ele morreu. Quando ele morreu, a Bíblia diz que quando ele ressuscitou, o que aconteceu? Toda a herança, a herdade de Cristo Jesus passou aos todos os filhos. Ou seja, todos quantos o receberam, que está lá em João capítulo 1, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E quando nós somos filhos de Deus, automaticamente a herança do reino de Deus, ele passa agora a estar em nós. Então nós também podemos desfrutar desse reino, amém? Então, aonde que as pessoas conseguiram ter um entendimento sobre o reino? Irmão, a Bíblia ensina tudo. Até os cientistas não sabem, mas tudo o que eles fazem está na Bíblia. Agora te faço uma pergunta. Vamos lá. Se tudo é regido pelas coisas espirituais, se o nosso Deus, ele é um rei, o todo-poderoso, nós entendemos que existem vários reinos. Existe o reino animal, existe o reino vegetal, existe o reino humano, existe o reino espiritual. Se você for olhar o que é um reino, por exemplo, no animal, existem animais que vão ter cadeias, um em cima do outro, para que possa se alimentar um do outro. Tem aquele que é maior, tem aquele que é menor, tem aquele que manda, aquele que desmanda. E no reino de Deus, como que é? É igual. A Bíblia diz que o Senhor, ele é o Todo-Poderoso, deu aos seus filhos poder, e aos seus filhos deu poder, para o quê? Para pisar cabeça de serpente e escorpiões. E o que aconteceria com a igreja? Mal nenhum.
O Senhor nos deu poder. Então, se você for analisar, irmãos, nós estamos vivendo num reino poderosíssimo. Só que nós não temos esse entendimento. E andamos, a maioria das vezes, como mendigos espirituais. Mais uma vez, se creres, verás a glória de Deus. É ou não é? Irmão, a palavra de Deus, vou usar uma gíria do mundo aqui, ela não faz curva. Ela é reta. Ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Aonde ela bate, irmão, ela entra no profundo. Sabe o que falta para mim e para você? É só acreditar e crer nas coisas do Espírito, nas coisas de Cristo. Sabe o que nós precisamos sair? Sair do normal. Nós estamos muito sóbrios, pastor. Apóstolo disse, nós estamos muito sóbrios, pastor Nilo. Sabe o que é sobriedade? Nós estamos muito sóbrio demais, nós estamos andando sóbrio demais. Estamos esquecendo das coisas espirituais, porque o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, bem, acabou. Sabe o que eu quero dizer para você, igreja? Nós temos que entrar, dar um pulo num nível mais profundo com Deus. Está na hora da gente começar a fazer coisas que até muitas vezes nós não tínhamos coragem de fazer, mas está na hora da gente começar a crer na palavra poderosa, verdadeira, que o Senhor nos deu, para que nós possamos começar a colher coisas profundas da parte de Deus. Deus não pode fazer coisas rasas em corações rasos. Deus tem que fazer coisas profundas em corações profundos. Ontem Deus falava com os jovens, sabe para que servem cicatrizes? Não é para dizer para você que você é bom o suficiente para ter passado por aquilo, não. Cicatriz serve para você olhar para ela e perceber que um dia aquilo foi curado. Nós precisamos ser curados de algumas coisas para a gente prosseguir. Olha, a Bíblia diz, Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz. São coisas espirituais. Irmãos, é tão sério que um louvor como esse, que a Helenice ministrou aqui agora, se você cantar verdadeiramente com o teu coração, com a tua alma e com o teu espírito, não tem como não fazer efeito na sua vida. Não tem como. Porque nós somos regidos pelo mundo do espírito. E nós temos que se acostumar com isso, porque o nosso Deus é um Deus, Ele é espírito. Importa que os que adorem, adorem em espírito e em verdade. E muitas vezes nós ficamos aí olhando para algumas coisas e deixamos de viver aquilo que Deus tem para mim e para você. As coisas são espirituais. É loucura para algumas coisas, é loucura. Para os que perecem, né? Mas para nós é o quê? É o quê, igreja? Irmãos, já foi liberado para nós o poder de Deus, por que não andamos nele? Sabe uma coisa que eu aprendi já há muito tempo? Parar de ficar olhando o erro dos outros e ver o que Deus tem para a minha vida, a unção que Deus tem colocado na minha vida. Deus, qual que é a unção que o Senhor tem para mim? A unção do quê? De ousadia, então eu vou andar na ousadia. Irmãos, eu estou falando sério, eu tenho pensado algumas coisas, eu tenho buscado a Deus e tenho falado, Senhor, me dá eu quero isso, eu quero andar nisso. Andar nisso, pastor. Eu vou confessar o meu pecado aqui no altar, tá? Hoje de manhã, me perdoa, eu não estava aqui. Eu estava num campo de futebol orando por 40 homens. Homens que saíram da cadeia, que estavam presos. O Senhor disse para mim hoje nessa manhã, você vai lá e você vai pregar a minha palavra com ousadia e intrepidez. Você quer olhar para um homem que foi preso 28 anos e falar, cala-te que eu estou falando, e Deus vai fazer uma obra na sua vida. Você tem que ter ousadia para isso, irmãos. Eu não estou falando para você que eu sou bom, não é isso que eu quero que você entenda. É que Deus tem algo profundo para fazer comigo e com você nessa noite. Só que nós temos que acreditar naquilo que Deus tem para mim e para você. Alguns de vocês aqui nessa noite, alguns de vocês, o Espírito me diz que alguns de vocês estão com a família destruída. Destruída. Sabe, Odilon? Destruída, filhos destruídos, famílias destruídas. E o que acontece, irmãos?
Nós temos que ser o primeiro a crer que Deus pode restaurar. Deus pode restaurar, 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 Deus pode restaurar. Deus de milagre, Deus de promessa. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é o meu? Ô, irmão, que isso, irmão? Vocês entenderam ou não? Agora te faço uma pergunta, olha para o seu problema aí agora, olha agora para o seu problema. Calma, irmão, depois eu leio a Bíblia, olha o que o Espírito está ministrando. Olha para o seu problema aí agora. O que para Deus é impossível? Fala para mim. O que Deus não pode fazer? Curar o teu filho? Curar o teu filho, é isso? Trazer teu filho de volta, é isso? Deus não pode fazer isso? O que Deus não pode fazer? Curar um câncer? Você que está aqui nessa noite, que tem um caroço no seio, é isso que Deus não pode fazer? Você acha que Deus não é poderoso para poder tocar em você nessa noite, é isso? Para pensar, para pensar. Para pensar. Nós estamos no reino de Deus, e no reino de Deus, o reino de Deus é inabalável. Inabalável. Deixa a fé entrar no seu coração nessa noite. Deixa a fé entrar no seu coração nessa noite. Deixa a fé entrar no teu coração e no teu espírito nessa noite. O que para Deus é impossível? O que para Deus é impossível? O que para Deus é impossível? Aquela pessoa da tua família que não se converteu ainda, sabe o que eu quero dizer para você? O reino de Deus é inabalável. E se você estiver no reino de Deus, eu quero dizer uma coisa para você. É um Deus de milagre. Nós estamos servindo um Deus de promessa. Caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é o meu Deus. Irmão. Será que só eu que estou empolgado aqui nessa noite e entender que Deus está fazendo algo poderoso pela vida da minha família? Não acredito. Meu sogro chegou da Bahia hoje, apóstolo. Ele chegou da Bahia hoje. Nós estávamos sentados e ele falou, nós não vamos orar para comer? Eu falei, uau, está melhorando. Cada dia que passa está melhorando. Se creres, eu vou ver a glória de Deus na minha família inteira. E se você crer nessa noite, Deus vai alcançar os seus também. E estávamos sentados, vamos almoçar. E oramos. E aí ele tocou no assunto de seu pai, né? Poxa, Deus recolheu teu pai. Eu falei, mas foi tão tremendo a maneira que Deus curou meu pai. Porque a cura foi na alma, no espírito. E antes do meu pai falecer, ele subiu um dia no púlpito, ele foi dar uma palavra, e ele pregou sobre a passagem de Nicodemos, que é vos necessário nascermos de novo. E eu falei para ele, o seu Antônio, meu pai até pregou, olha que bênção. E um dia eu profetizei nesse púlpito aqui, que um dia eu ia ver meu pai pregar, irmãos. Meu pai era um alcoólatra, um prostituto, mas Deus o tirou do lamaçal de lodo e transportou para o reino do Filho do seu amor. E ele virou e falou assim, rapaz, e aí? Nós fomos para a Bahia. E o meu sogro, irmão, Deus libertou ele até do álcool. Você acredita? Olha que coisa tremenda. E ele falou, olha, nós fomos para a Bahia, chegou lá, eu falei para a mulher, vamos numa assembleia que tem aqui? E aí, Ricardo, chegou lá, não tinha ninguém para tocar. Como é tudo da família, porque é roça. Nós estamos precisando de alguém que toca. Alguém toca? Aí ele, o senhor não podia tocar com um louvor para nós? Ele falou, pregar não, mas tocar um louvor. Eu falei, Jesus, Deus, obrigado, Senhor. Irmãos, vocês entendem aonde eu quero chegar? E sabe que essa tarde Deus falou algo comigo? Vamos lá, Lucas capítulo 17. Irmãos, eu vou ficar com esse louvor, hein? Este é o meu Deus, Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Deus tremendo. Lucas 17, é isso que eu falei?
Lucas 17. Eu estou em Mateus, gente. Oh, Deus. Lucas 17. (17 e 20) diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Em algumas traduções está dentro de vós. Amém? Diz mais, e disse aos discípulos, versículo 22, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, e não vades, nem o sigais. O que eu quero dizer para você nessa noite? Quando a Bíblia diz que o reino de Deus não é como aparência humana, o que eu quero dizer para você nessa noite é que muitas vezes aquilo que nós olhamos, que nós não conseguimos acreditar, ou aquilo que nós olhamos e não conseguimos ver, é exatamente isso que a Bíblia diz que não é o reino de Deus. Não é aparente, mas é espiritual. É algo espiritual, é algo que quando você recebe o reino de Deus, ele entra dentro de você, no teu espírito, na sua vida. Você passa a desfrutar daquilo que é espiritual, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, são coisas espirituais. Irmãos, e o que nós temos que entender nessa noite é que Deus tem para nós o reino de Deus, e não é como aparência humana, mas é como diz a Bíblia, ele está dentro de nós. Temos que entender uma coisa: quando Deus, você entra no reino de Deus, pelo mundo espiritual, quando você aceita Jesus, que você passa a desfrutar desse reino, você precisa tomar posse das promessas de Deus sobre a tua vida. E uma das promessas que Deus tem sobre a nossa vida é que nós teríamos justiça, paz e alegria no Espírito Santo, entende? Então nós temos que desfrutar disso. São 3 coisas que o Senhor nos dá gratuitamente, e não é situações assim de que, você está passando por problema ou por dificuldade. Não, irmãos, porque não importa o reino de Deus, quando uma pessoa tem o reino de Deus, ainda que ela tenha passado por momentos de dificuldade, mas ela vai ter a justiça, a paz e a alegria do Espírito. E se o reino de Deus não é aparente, ele está dentro de mim, dentro de você, ele está dentro de nós. Está na hora da gente começar a valorizar mais as coisas eternas. As coisas eternas. E as que passam, nós temos que começar a colocar em segundos planos. Por exemplo, aonde você quer chegar com isso, Ricardo? Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar aonde você possa entender que nós precisamos valorizar mais as pessoas, valorizar mais aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, pessoas que Deus coloca para que nós possamos ser um agente de milagre na vida dessas pessoas, para que o reino de Deus possa chegar até ela. Por quê? Porque, irmãos, o reino de Deus, se ela está dentro das pessoas, significa que para Deus o que mais importa são vidas, são pessoas. E se você está aqui nessa noite e você acha que você não tem valor, a Bíblia diz que quando você recebe Jesus, o reino de Deus vem sobre a tua vida e você passa a desfrutar das coisas espirituais. E mais, você tem um valor enorme para Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque você carrega a glória de Deus dentro de você, e é isso que muitas vezes nós não entendemos. Você quer ver uma coisa? Abra comigo aí. Primeira carta aos Coríntios. Eu já tinha lido essa palavra, só que eu confesso que hoje eu tive um entendimento diferente dela. Ou um pouco mais profunda, vamos dizer assim. Hoje eu consegui ver com um pouco mais de clareza. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo... Eu quero ler a partir do versículo 9. Quem tem aí uma tradução que não é a João Ferreira de Almeida? Tem alguém aqui que não tem? Amém.
Diz assim a palavra do Senhor, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis. Isso aqui é uma afirmação, você não pode errar. Não é um conselho. Ele diz assim, não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, ou seja, os homossexuais, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui ele está dizendo quem não vai herdar. Amém? Glória a Deus, não? Então, irmãos, tem filho de Deus aqui nessa noite? Então você vai herdar o reino de Deus? Vai ou não vai? Glória a Deus. Só que o que me chamou a atenção foi essa parte mais ainda. Olha o que diz no versículo 11. E é o que alguns têm sido. É presente. Só que ele diz assim, mas haveis sido lavados. Então ao mesmo tempo que é presente não é mais. Sabe o que eu entendi nessa tarde, hoje meditando essa palavra? Que muitos de nós que estamos aqui, que hoje somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que fazemos parte do reino de Deus, estávamos como essas pessoas aqui em cima. Sabe qual que é o problema? O problema é que nós não conseguimos ver na vida das pessoas uma transformação como aconteceu na nossa. Às vezes o seu filho, a tua filha, às vezes o seu marido, a tua esposa está perdido no mundo e você não consegue mais ver o reino de Deus vindo sobre ela. Por quê? Porque é tanto pecado, é tanta coisa errada que você não consegue crer que Deus pode mudar ela. Olha o que ele diz mais. E é que alguns têm sido, ou foi, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Olha o que ele está dizendo. Olha, mas vocês, muitos de vocês que estão aqui nessa noite, assim como eu. Talvez eu era aqui um devasso, um bêbado. E eu estava classificado com essas pessoas. Sabe que um dia Jesus virou para os fariseus e disse, olha, vocês não entram no reino e nem deixam as pessoas entrarem. Nós temos que tomar cuidado, porque senão nós passamos a ser como essas pessoas. A gente passa a não acreditar naquilo que Deus tem na vida delas. Irmãos, olha, é muito claro, se creres, verás a glória de Deus. Esse versículo está na Bíblia? É verdade ou não é verdade? Sabe onde está o problema? Não está no pecado do povo, está na ausência de luz. Existe pecado ao ponto da luz não entrar e não libertar? Então sabe qual que é o problema? Nós damos tanta ênfase ao pecado e esquecemos de falar daquele que limpa o pecado, daquele que tira o pecado. Porque aonde... Olha como nós conhecemos de Bíblia. Aonde abundou o pecado, o que aconteceu? Diga assim, a graça destruiu o pecado. É isso ou não é que está dizendo o versículo? E por que nós não cremos naquilo que Deus tem para nossas famílias, pastor Sérgio? Por que nós não andamos com essa convicção de que Deus fará aquilo que é o impossível sobre os meus familiares? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Sabe, irmãos, que quando nós esquecemos do favor de Deus, nós passamos a viver de uma forma sem fé. A gente consegue ver a gente aqui dentro, todo bonitinho, de paletó e gravata, tomando ceia, e não conseguimos crer na prostituta se convertendo, no alcoólatra, no ladrão, no bêbado. A primeira coisa que nós temos que começar a mudar a nossa forma de pensar. Porque Deus diz que Ele tem uma promessa para esse ministério. Se Ele tem uma promessa para a nossa igreja, para o nosso ministério, e a Bíblia diz que se creres verás a glória de Deus. Se nós cremos nessa promessa, nós temos que mudar a nossa mentalidade. Porque eu creio, irmãos, que essa obra de assombro que Deus tem para fazer e realizar nesse lugar. A última vez que o Senhor trouxe uma promessa sobre a vida do Senhor, Ele disse que viriam pessoas de longe para chegar neste lugar e o Senhor ia libertar essas pessoas. Imagine, prostituta, homossexual, ladrão, bêbado, vão entrar por aquela porta. E nós temos que estar preparados para poder receber essas pessoas e ver a transformação de Deus na vida dessas pessoas. Vocês conseguem entender ou não?
Porque senão nós podemos cair naquela passagem onde os fariseus não entravam no reino e nem deixavam as pessoas entrarem. Por quê? Porque eles cobravam as pessoas, mas eles mesmos não davam exemplo. E Deus tem algo tremendo para fazer na nossa vida nesse lugar. E o que eu quero dizer para você agora é algo profético, irmãos. É profético o que eu quero falar para você. Se você crê, Deus vai restaurar a sua família. Deus vai restaurar a sua família. Deus vai restaurar os seus filhos, a sua esposa, o seu marido. Deus vai restaurar, porque nós temos um Deus de promessa. Você foi terminar com essa música. Eu estava ali, ó. Deus de promessa, Deus de milagre. Deus de milagre, irmãos, eu já vi milagre. Você já viu? Se você não viu milagre, olha para mim aqui, ó. Olha para mim, ó. Eu sou um milagre de Deus. Caminho no deserto, luz na escuridão. Gente, esse é o meu Deus. O que é impossível para Ele? Você entende? Ah, pastor, você é sentimentalista. Não, irmão, você não está entendendo. Isso é fé mesmo. Eu creio que o meu Deus é um Deus de milagre, um Deus de promessa. Caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é o meu Deus. Aleluia! Irmão, abra os seus olhos espirituais. Deixa Deus te mostrar o que Ele vai começar a fazer na sua vida, na sua casa. Creia, deixa de ser incrédulo. Vamos lá. Olha o que a Bíblia diz. Abra comigo. Marcos, capítulo 4. Gente, quem está jogando hoje? Brasil e Peru, né? É ou não é? Não fala que não sabe não, que você sabe. Para com isso. Brasil e Peru, é ou não é? Quando eu cheguei aqui estava 2-1 para nós. Calma aí, para nós? Estava ou não estava 2-1 para nós? Irmãos, calma, vocês vão chegar, vocês vão ver até onde eu quero chegar. Não precisa ficar com medo do pastor, não. Eu vou falar por parábolas. Estava 2-1 para nós ou não? Quem deu um chute no gol daqui? Quem estava aqui que deu um chute no gol? Que fez um gol, que defendeu uma bola? Quem aqui? E por que estava 2-1 para nós, se nós nem jogamos? Não é porque nós é brasileiro não, irmão. Sabe por quê? Presta atenção. Eu já falei isso aqui uma vez. A Bíblia diz que nós somos mais do que? O que você fez para merecer o que Jesus fez na cruz do Calvário? Você não deu um chute no gol, não defendeu uma bola, não deu um drible, mas você é mais. O Brasil jogou, correu, chutou no gol, fez o gol, e você diz o quê? Sou o quê? Campeão. Se o Brasil ganhar hoje, ele é campeão. E você vai gritar o quê? Sou campeão! Você é campeão? Sabe por que você é campeão? Porque você é brasileiro. E quem foi campeão foi o Brasil. Sabe que as coisas da terra a gente compreende maior do que as do Espírito? Se você entender que você é do reino, que o Senhor venceu, que você é filho, e que você faz parte do reino, que se o reino de Deus venceu, você venceu também, você vai começar a dar esses gritos de vitória aí, irmão. Você vai abrir a porta do seu quarto lá, o dia que o diabo falar para você que não vai dar certo, você vai gritar: eu sou mais do que vencedor, Satanás! A palavra do Senhor diz que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você vai começar a ter outra postura diante da presença de Deus. Aí você vai lembrar dessa música: é um Deus de milagre, Deus de promessa. Caminho no deserto, luz na escuridão, esse é o meu. Sabe o que vai começar a gerar no teu espírito? Fé. A fé vem pelo?
Se você deixar essa palavra entrar no teu espírito nessa noite, você vai sair daqui com uma fé renovada. Você vai, irmão, você vai fazer uma festa santa na tua casa hoje. Você vai dançar, você vai bailar, você vai festejar. Sabe por quê? Porque você já vai festejar a festa que vai acontecer no céu quando os seus familiares se reconciliar com Deus ou quando eles aceitarem Jesus. Você já vai festejar antes. Você já vai preparar antes a festa, já vai começar a se comportar como um vencedor antes. Aplauda mais forte, é para o Senhor, irmão. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Ei, irmãos! Que isso? Sai para lá, Satanás! Ele vai desistir de você? Não. Mas Jesus desiste de você? Também não, irmão. Então deixa ele para lá. Vai viver a vida que Deus tem para você. Levanta a sua cabeça nessa noite. Deus tem o melhor para a sua igreja. Nós somos igreja de Cristo. Pastor, você é metido. Sou mesmo. Se for para andar assim, eu sou metido. Por quê? Porque eu tenho o rei na barriga, irmão. Eu tenho o rei dentro de mim. O Senhor mora dentro da minha vida. Ele está em mim. Não é verdade, pastor? Ué, agora como é que nós andamos? Nós temos que andar como filho, irmão, como filhos, verdadeiros filhos. Amém? Deus tem o melhor para mim e para você. Eu não estou aqui falando para você, olha, irmão, faz tudo que vai dar certo, começa a pecar que vai dar certo. Não, irmão, estou dizendo para os filhos, aqueles que estão no reino de Deus. Dá certo, irmão. Deu certo para Paulo. A Bíblia diz que Paulo recebeu a sua coroa. Ele combateu o bom combate. Concluiu a carreira. Se deu certo para Paulo, por que não pode dar para mim e para você certo, irmão? Se a Bíblia diz que Paulo ele era um filho e nós somos irmão dele também. Pode dar certo, não vai dar certo para mim e para você. Amém? Eu vim aqui nessa noite dizer para você que Deus tem muito mais para a tua vida e para a minha vida. Marcos capítulo 4, versículo 26, diz assim. Pode falar? Marcos 4, 26 diz. E dizia, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. E o que ele ia fazer, igreja? Dormisse. Ele ia dormir. E se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e, não sabendo ele, deixa eu falar algo para você aqui. Creia, lança a semente, descansa, vai dormir. Não fique procurando saber como Deus vai fazer. Creia que Ele fará. Ele fará. Ele fará. Ele fará. Ele fará. Nós temos que parar de dar palpite para Deus. Deus faz isso, faz aquilo. Deixa Deus ser Deus na minha e na sua vida. Deus de milagre, Deus de promessa, luz na escuridão. Esse é o teu Deus? É ou não é? Tá pensando que eu vou cantar, né? Não vou não, Samuel. Mas eu tenho uma vontade. Irmão, esse é o meu Deus. Esse é o nosso Deus. Lança semente. O reino de Deus é... Irmão, ele está dizendo, olha, você está no reino, quem está no reino aqui? Vai dar certo. Vai dormir. Relaxa. Vai dar certo. O que Deus te prometeu, tenha fé, creia que Ele é fiel para cumprir todas as coisas. Talvez não, você está desfrutando de uma fé que foi lançada lá atrás, o pastor descansou e hoje virou isso aqui. Alguém pode dizer para você, olha, não vai dar certo. Ei, vai descansar, irmão.
Tem uma amiga que fala assim para mim, por isso que eu gosto de dormir, porque eu lanço a semente e vou dormir. Eu gosto de dormir mesmo, porque dormindo Deus trabalha, quando eu acordo está tudo pronto. Cuidado, mano. Ela gosta de dormir, irmão, essa é minha amiga. Ela está aqui, mas não posso falar quem é. Não preciso, né, irmão? Vocês entendem ou não? Irmãos, você crê que Deus é poderoso? Crê não? Eu quero concluir, porque eu não quero avançar, eu quero falar que o Espírito mandou falar e nós vamos parar e nós vamos adorar. Deus de milagres, Deus de promessa. Irmão. Eita, Deus tremendo. Eu acredito que se os anjos tivessem poder assim para falar no nosso ouvidinho, ele ia falar, Ricardo, faz festa, eu estou doido para dançar junto com vocês, que nem eu fazia aqui alguns anos atrás. Né, Samuca? Ô, irmãos, tem hora que eu acho que eu estou doido, mas não estou não, é Deus mesmo. Olha, vamos lá, rapidamente. Olha, ele lança a semente e vai dormir. Ele diz, vai descansar. Irmão, só dorme quem lança a semente, quem acredita que ela vai germinar. Se você é aquela pessoa impaciente, que não consegue nem dormir direito à noite, irmão, aprenda com a palavra, vai descansar, vai dormir. Deus vai te dar no tempo certo, ele vai crescer, quando você acordar, as coisas vai... Eu lutei tantos anos pelo meu pai, um dia, ele falou, paz do Senhor, meu filho. Eu falei, Jesus, filho, o pai está indo na Assembleia de Deus. Germinou. Amém? Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Olha, versículo 18, vamos ler? 13, 18. E dizia, aqui é semelhante o reino de Deus, e o que compararei? É uma pergunta isso aqui, é ou não é? Quem está perguntando? O próprio Jesus está perguntando. Aí ele te faz uma pergunta nessa noite. O que é semelhante o reino de Deus, ô Parque América? E o que eu vou comparar? Ele mesmo responde, é semelhante ao grão de mostarda, que um homem tomando lançou na sua horta e cresceu, e se fez grande árvore. Em seus ramos se aninharam as aves dos céus. Disse outra vez, o que eu vou comparar ao reino de Deus, Parque América? Ele responde, é semelhante ao fermento que uma mulher, tomando-a, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo cresceu. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, você mulher. Quando você faz um bolo e esquece de pôr fermento, como é que você fica? Diga, frustrada. É ou não é? Eu não sei a pastora Ruth. Já fez, pastora? Esqueceu de pôr um fermentinho? Quando você olhou, falou, puxa vida, esqueci de pôr um fermento. O da ceia. Amém. Mas vamos lá. Aqui, irmãos, o que ele está querendo dizer é, quando você põe um fermento numa massa, ela vai automaticamente crescer. Isso é instantâneo, não tem como não crescer. Quando você está no reino de Deus, não tem como as coisas de Deus não caminhar ao teu favor. Escuta aqui, presta atenção. Eu quero concluir dizendo para você o seguinte. É como você pegar uma massa para fazer um bolo, que você põe o fermento. Quando você põe dentro do forno, qual que é a tua expectativa? Tem uns que crescem tanto que até... Deus pode derramar coisas grandes na nossa vida. Eu estou dentro do reino de Deus, eu faço parte do reino de Deus. Eu faço parte do reino de Deus. E se eu faço parte do reino de Deus,
eu creio, como a palavra está dizendo em Lucas, que assim como o fermento que é colocado numa massa, ela vai crescer e ela vai chegar no ponto ideal. Assim eu creio que Deus tem coisas grandes para a minha vida, para a minha família, por conta do reino de Deus, e eu vou desfrutar de cada uma delas, porque é promessa de Deus sobre a minha vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmão, então a sua confissão tem que ser essa. Eu preguei aqui um tempo atrás que Paulo, ele cria, por isso ele falava. Crie por isso. Sabe o que falta para nós? Muitas vezes? Declarar. Declarar, irmão. Você fala sozinho? Fala não. Quem fala sozinho aqui, levanta a mão. Tem que falar sozinho, irmão. Tem que falar sozinho. Falar sozinho. Quando eu falo sozinho, irmão, você não está sozinho. Você olha para o lado, não tem ninguém, mas você sabe com quem você está falando, porque Deus, Ele é Espírito. Importa que os que adorem, adorem. Então, quando eu estou na minha casa, que eu estou assim, ô Pai, muito obrigado, Jesus. Obrigado porque eu estou vendo pelos olhos da fé. Eu estou vendo o meu sogro subindo no altar, ministrando ao Senhor, adorando o Senhor, cheio do Teu Espírito Santo. Sabe com quem eu estou falando, irmão? Com Deus. Eu estou falando com o Pai. Amém? E eu estou crendo naquilo que Deus tem prometido. Você crê nisso? Então sabe o que eu queria dizer para você nessa noite? Ó. Sabe o que é isso aqui? O que é isso aqui? Você pode se levantar e bater o pó e dizer: Deus, hoje eu começo um novo tempo de fé, e eu creio naquilo que o Senhor tem para a minha vida, para a minha família, para a minha casa. Ó, bate o pó, isso, o pó. Sabe o pó espiritual, aquilo que tem deixado você parado? Irmãos, essa noite é a noite que Deus quer dizer para você que há um tempo novo sobre a tua vida, sobre a tua casa, mas você precisa crer nisso. Você precisa crer nisso. Você crê nisso? Crê mesmo? Irmãos, a gente tem que começar a cantar as músicas, os hinos daqui, irmão, com fervor, com fé. Com fé, com fervor. Se vocês não cantar com fervor, eu vou começar a subir aqui e cantar. Quem quer? Amém? Amém, irmãos? Saia com essa palavra no teu espírito, no teu coração. Não deixa com que nada venha arrancar isso de você nessa noite, amém? Que a graça e a paz do Senhor seja sobre você, esteja com você. E que essa semana você tenha uma semana surpreendente, extraordinária da parte do Senhor para a tua vida. Amém? Graça e paz, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.